Olá, eu hoje vou falar da minha experiência de leitura com Hidden. Eu comecei aqui a pensar e assim, eu sou claramente horrível a fazer reviews de livros, porque veio sempre ali um spoiler que salta, então pronto, enfim, ok. E para além disso, eu também tenho andado a focar mais no Camp NaNoWriMo e escrever a minha série, e então eu não tenho tempo para escrever 3 géneros diferentes, então é isso. Então eu decidi fazer uma coisa assim ligeiramente diferente, porque quando eu estou a ler um livro, eu não sei o que acontece com vocês, mas eu tenho sempre uma experiência de leitura. E com Hidden não foi diferente. Então eu simplesmente vou fazer um vídeo a falar sobre a experiência de leitura de Hidden, que é para aí já a terceira vez que eu estou a dizer isto, eu estou mesmo a enrolar. Ok, então vamos a isso. Então, quando eu comecei a ler Hidden, eu atualizei o Goodreads e quando eu fui colocar, portanto eu estava a ler no Kindle, portanto eu tive que mudar a edição, portanto a edição do Kindle, e foi quando eu descobri que eu já tinha lido o livro em português. E eu não me lembro de ter lido o livro em português, eu lembro-me de ter comprado o livro, eu lembro-me que foi na Feira do Livro em Lisboa, mas eu não me lembro de ter lido o livro. Portanto, vejam só como a minha cabeça está. Eu acho que isto deve-se ao facto de que eu, depois de ter lido o livro, eu li O Juramento do Dragão. Disso eu lembro-me claramente. Eu lembro-me que li O Juramento do Dragão. E como a storyline, ela passa de um livro para o outro, então eu tenho a certeza que eu devo ter misturado a história toda. Porque eu não me lembro nada de ter lido Hidden, Escondida. Então, eu não sei. Eu realmente juro que não sei como. Então, essa foi a primeira experiência de leitura. A segunda experiência de leitura foi, eu depois tentei começar a adivinhar o que é que ia acontecer a seguir nos livros. E eu falhei perfeitamente. Eu do tipo, sei, blá blá, eu dizia, tipo, inventava qualquer coisa e sabe o que é que acontecia? Precisamente o oposto àquilo que eu tinha imaginado. Então, a segunda experiência de leitura foi totalmente um falhanço. Foi um falhanço total. Exato, assim é que está correto. Exato. E então, o que eu tenho a dizer é que eu gostei bastante do livro. Eu estava super entusiasmada assim que começou o livro, porque não sei se vocês já viram o vídeo anterior, mas eu estou ainda um bocadinho para pegar na Casa da Noite. Então, pronto, mas quando eu comecei a ler, então eu comecei a gostar bastante. E a coisa engraçada é que eu me lembrava da storyline, todas as personagens, todo o enredo. Então não foi preciso, tipo, ai meu Deus, tenho que comprar o livro anterior porque não me lembro. Então foi muito interessante. A coisa mais interessante ainda é que... Bem, eu vou explicar. Então, a Zoe tem vários namorados ao longo desta história toda, não é? Começa pelo Hef, vai para o Eric, vai para um poeta qualquer que ela acabou por morrer, e depois vai para o Stark, e então é isso. Então é assim, eu vou ficar só pelo Hef, Eric e Stark, porque são os 3 que ainda estão vivos, digamos assim. Então, o Hef, eu achava o Hef muito chatinho da vida, e bem, depois aconteceu ali uma coisa ao Hef, a meio da série, na altura em que, naquele livro, eu tinha gostado mesmo muito do Hef. E depois o Hef foi embora, digamos assim, ele foi ter com a Nyx. E então, é isso. E então, eu nessa altura gostava muito do Hef. E depois o Eric. O Eric é a definição que as canções da Taylor Swift dão aos rapazes, precisamente. É lindo, maravilhoso, sabe fazer tudo, super talentoso, vai ganhar um Oscar e depois ele torna-se altamente irritante. Então, é isso. E eu ainda não gosto do Eric. Lamento muito, mas eu não sei se alguma vez vou voltar a gostar dele. Então, é complicado. O Stark, ele apareceu mais ou menos aí a meio da série, assim, no início da série mais ou menos. E... enfim, eu não gostava muito dele, e depois gostei dele por causa da história que ele trazia consigo. E depois não gostei dele de novo, e depois voltei a gostar, e neste livro passei a não gostar outra vez, porque o Stark transformou-se num namorado controlador que interrompe a Zoe, e eu comecei a passar-me com aquilo, porque cada vez que a Zoe falava ele interrompia, e depois, e mesmo quando não interrompia, o que falava não ajudava. Então, é do tipo,
cala-te e simplesmente fica ali. Pronto. Ele podia fazer isso e seria um personagem bem mais útil. Ele é do tipo Matt Donovan, Vampire Diaries. Quanto mais quietinho tiver, melhor. Por fim, eu quero dizer que a minha experiência de leitura foi uma lufada de ar fresco. Porque eu estava a ler Ana Karenina e Ana Karenina é muito chato. E então eu parei de ler, li Hidden durante 4 dias. 4, 5 dias mais ou menos. E depois voltei a Ana Karenina, li 5%. Que é uma das vantagens que o Kindle tem, é que ele dá-nos a percentagem e o número da página. No caso da Ana Karenina não me dá o número da página, só me dá a percentagem. Não interessa, está tudo bem. Ok, e então depois li 5% da Ana Karenina e agora estou a ler atualmente Red Rising, de Pierce Brown. E então essa experiência de leitura fica para o próximo vídeo, ok? Portanto, sou a Ana Teresa, obrigada por terem visto e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!